Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Vamos falar um pouquinho então sobre progressão aritmética, ok? Pois muito bem. Um primeiro exercício então, ele nos fala o seguinte: seja f de n uma função definida para todo o inteiro n, tal que f de 0 vale 0 e f de n mais 1 sendo igual a f de n mais 1. Então ele quer saber o valor de f de 200. Pois muito bem, mas o que o negócio de função tem a ver com progressão aritmética? Pois é, tem tudo a ver, uma vez que ele nos deu essa propriedade aqui da função. Veja bem, quando você conhece a definição de progressão aritmética, ela nos diz o seguinte: para você então formar o termo AN mais 1, ou seja, o sucessor, o que você tem que fazer? No caso então, você tem que pegar o termo anterior, o AN, e somar a ele um valor constante, um valor fixo, no caso que nós chamamos de razão R da progressão, correto? Então nesse caso aqui, é meio que mascarado, meio que camuflado, disfarçado, como queira chamar, mas isso aqui é nada mais, nada menos do que a própria definição de PA. Ok? Pois muito bem. Então, nesse caso, sendo a definição de PA, nós podemos dizer então, no lugar de f de n mais 1, o A, termo A, n mais 1, no lugar de f de n sendo AN, já que são termos inteiros, função definida para inteiros, isso então, no caso aí, vai nos dar uma PA de razão 1. Ok? Muito bem. Então, sendo a razão da PA conhecida, no caso aí a razão R sendo igual a 1, teremos, no caso então, esse daqui, o f de 0. O que seria isso então, No caso, o primeiro termo que ele nos deu aqui, fazendo parte dessa função, por ser então o primeiro termo, nós vamos chamar então esse f de 0 de A1, o primeiro termo da PA, ok? Sim, porque a partir dele então a gente consegue achar os demais, Acha f de 1, f de 2, f de 3, e no caso aí, esse f de 200, então, quem seria ele? Pois é, no caso então, se f de 0 ele chamou de A1, esse f de 200 seria A201, ok? Sim, porque no caso aqui, se ele chamou o 0 de A1, então 200 vai ter 1 a mais, por isso aí o A201. E para achar esse, assim como qualquer termo que faça parte de uma PA, nós vimos, tem a nossa formulinha, que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes o valor de R. Essa então, para achar aí qualquer termo que faça parte de uma PA. É a fórmula do termo geral. Pois muito bem. Então, nesse caso, para a gente achar aí o nosso A201, que é o f de 200, é simples, extremamente simples. Vamos pegar o A1 mais n menos 1 vezes a razão R. Então, nesse caso aqui, para achar esse 201, A1 mais 200 vezes R. Ok? O A1 sendo 0, isso aqui então vai zerar. E aí 200 vezes, no caso a razão R sendo igual a 1, 200 vezes 1, isso é igual a 200. Portanto, a resposta certa, a letra A. Ok? Vamos ver então o exercício 2, sem deixar para depois? Vamos lá. Inserindo-se 5 números entre o 18 e o 96,
de modo que a sequência formada no final de tudo, né, seja uma PA, ele pergunta quem seria o termo A3, quem seria o terceiro termo dessa PA. Muito bem. Então, observa o seguinte, né? Eu, no caso, então, vou inserir 5 números entre o 18 e o 96. Então, no caso, o menor deles, o 18, se eu chamar ele de A1, o 96 seria qual termo dessa PA? Pensa aí direitinho. Pois é, então se o A1 é o primeiro, você vai inserir 5 números entre eles. Então você vai ter esse primeiro com mais 5, 6 números. Logo, o 96 vai ser quem? Vai ser o sétimo número, ok? Sim, porque 5 com mais 2, você vai ter ao todo 7 termos. E no caso, o último deles, né, o outro extremo, no caso aí o 96. Tudo bem? Muito bem. E como é que a gente trabalha aí com esse sétimo termo, né? O A7, na formulinha do termo geral, seria então o A1 mais 6 vezes o valor de R, correto? Então, no caso, o A7 sendo 96, o A1 sendo 18, isso então vai me dar, né, 96 igual a 18 mais 6 vezes R, eu consigo saber o valor de R. É só passar então o 18 para o outro lado, e aí você vai ter 96 menos 18, isso então vai te dar 78, ok? Esse 78 então sendo igual a 6 vezes R, quem é o valor de R? Sim, dividindo 78 por 6, 7 dividido por 6 sobra 1, e aí abaixo 8, 18 por 6, 3, no caso então essa razão da progressão valendo 13. Pois bem, então se eu sei quem é o primeiro termo e se eu sei quem é a razão R da progressão, eu consigo achar qualquer outro termo, inclusive esse que ele pediu, o A3. Nesse caso então o A3, a bola da vez, vai ser A1 mais 2 vezes R, correto? Então teremos aí, né, somando ao 18, 2 vezes 13, que vem a ser 26, e aí o 26 com mais 18, teremos então o que? 44. No caso então, a letra B, a nossa opção correta, ok? Curta, comente, compartilhe, né? Ative então aí o sininho, e aí então para receber os novos vídeos. Grande abraço e até mais!